Boa noite a todos. Retornamos então com o nosso estudo da obra Mecanismo da Mediunidade, elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, nosso Senhor, para que nos abençoe nesta noite de estudos e reflexões, para que nos inspire diante dessa proposta nova, essa proposta tão profunda sobre o conhecimento e a prática da mediunidade, dando-nos, Senhor, a oportunidade de encontrarmos novos desafios, um novo campo de trabalho, com mais entendimento, com mais alicerce de conhecimento, para que possamos entender tudo aquilo que se passa conosco, a partir do momento que conhecemos a mecânica, o processo, o meio pelo qual se desenvolve todas as técnicas, seja do campo anímico ou do campo mediúnico. Permita, Senhor Jesus, que nesta noite voltemos nosso pensamento a Ti e possamos aumentar nossos entendimentos sobre essa proposta que nos oferta como um dom espiritual para a vida. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos proteja. Que assim seja. Bom, nós chegamos então ao capítulo 20 da obra Mecanismo da Mediunidade. E chegamos numa parte, num capítulo intitulado Psicometria. Psicometria talvez seja dos dons anímicos, dos dons da alma, o que exige a maior sensibilidade, a maior depuração, menor influência da matéria, a ponto de você conseguir extravasar, você conseguir se libertar dos limites da matéria física para identificar memórias vibracionais que estão presas em objetos, em ambientes, em pessoas, em cidades, em vestimentas. Nós chegamos a ver algumas vezes cenas de psicômetros, utilizados na resolução de crimes, principalmente em filmes norte-americanos, onde eles levavam algum sensitivo para tocar num pertence, num objeto qualquer daquela pessoa que está desaparecida, ou que foi sequestrada, ou que está sendo procurada. Nós observamos nos animais, principalmente nos cães, o princípio dessa faculdade quando eles fazem eles vão rastrear, eles cheiram uma peça de roupa de uma pessoa e conseguem rastrear por quilômetros aonde essa pessoa está. É como se aquele cheiro, aquela vibração que ele capta pelo nariz, fizesse um trajeto, e ele consegue rastrear esse trajeto devido a um órgão extremamente sensível para encontrar aonde essa pessoa possa estar. Nós temos o exemplo de Edgar Cayce nos Estados Unidos, que desenvolveu a psicometria de um instante para o outro. Ele era um jovem, estava com muita dificuldade com a lição de casa, e o pai obrigando ele a estudar continuamente. Ele, já exausto, pediu alguns momentos de descanso, e enquanto o pai, deu a ele aqueles momentos, ele adormeceu em cima do livro, e num milagre que ele não conseguia explicar como, ele absorveu toda a proposta do livro, todas as páginas, como se aquilo estivesse na sua memória, gravado. Ele apenas de estar sobre o livro, de estar em contato com o livro, absorveu aquela proposta, e a partir dali tornou-se também um psicômetro. Nós temos no Brasil, Divaldo Franco, que já citou em algumas de suas entrevistas, a facilidade de tocar em alguma obra e ler aquele conteúdo de imediato, como se fosse uma leitura ultra dinâmica. E não só ler, mas ter aquele conteúdo agora na base da sua cultura. Nós tivemos também no Brasil a médium Ivone do Amaral Pereira, que morou certa vez na cidade de Lavras,
no estado de Minas Gerais, e ela visitando a cidade de São João del Rei, que é vizinha ali à cidade de Lavras, ela chega a contar no livro de Evasão do Invisível que percorrendo as ruas e, naturalmente, se sensibilizando com aqueles registros acásicos que estão ali, que compõem a atmosfera fluídica daquela cidade histórica, ela regride ao passado e vê cenas de escravos carregando seus senhores em procissões religiosas que percorriam o trajeto daquelas ruas históricas. Médiuns psicógrafos, perdão, psicômetros, que nem talvez o termo médium seja o mais acertado, e sim anímicos, porque é um dom da pessoa que não envolve talvez a ação direta de um espírito, mas sim a leitura de registros mentais. Faculta com que uma pessoa possa, ao tocar um objeto, identificar processos que aquele objeto tenha passado e pessoas com os quais ele tenha tido contato. Allan Kardec estudou um psicômetro em O Livro dos Médiuns, e a esse psicômetro foi dado uma pena de um pombo-correio, que era muito comum à sua época, e ele conseguiu identificar o trajeto que aquela ave utilizou-se, assim como todas as sensações que desenvolveu durante o voo. Então, nós vemos que é um campo de pesquisa como se fosse um microscópio que te abre um mundo completamente invisível aos olhos, né? Aos olhos comuns, é uma percepção de correntes mentais, de memórias, de registros, de lembranças que estão impregnadas na atmosfera de um objeto, de uma pessoa, de uma cidade ou até mesmo de um planeta. A psicometria nada mais é que nós, ao identificarmos algum objeto, conseguir adentrar a história desse objeto apenas com a percepção. No livro Mecanismos da Mediunidade, perdão, nos domínios da mediunidade, nós temos uma história da psicometria, mas no campo espiritual. Quando André Luiz, visitando um museu, e lá tinha uma peça, um relógio suíço grande, né, uma peça antiga, muito bela, e um espírito que estava preso ao lado desse relógio, ele tomava conta, na verdade, era um espelho, não era nem um relógio, era um espelho, e algumas pessoas que se admiravam com o espelho, aquele espírito praticamente agredia brutalmente essas pessoas para que se afastassem. E ele voltava a preservar, como se ele estivesse encantado por aquele móvel, né, aquele objeto. E André Luiz, curioso, né, é autorizado por Aulus a sondar, a fazer uma leitura psicômetra daquele espelho. Então, quando ele chega próximo e toca a moldura, claro que ele estando no estado vibracional diferente do espírito, não foi notado, não foi percebido, o espírito ali é muito mais próximo ao estado nominal do que o estado espiritual, então ele só consegue enxergar do seu estado vibracional para baixo, nunca para cima. Então ele não percebe a aproximação do espírito André Luiz, que tocando a moldura do espelho, volta-se a uma cena de alguns decênios atrás, né, talvez aí quase 100 anos, e vê aquele espelho dentro de uma casa onde um jovem que estava indo para a guerra, presenteou a noiva com aquele espelho e pediu a ela que o aguardasse, que ele, voltando dos seus compromissos militares, a desposaria para formarem uma família. Só que ele não voltou, ele acabou, né, se entretendo com outras coisas no outro país, não foi vitimado pela guerra, mas também não lembrou daquela promessa. E aquela jovem ainda encantada, iludida por um sentimento vazio, ela criou uma fixação mental que fez com que ela parasse no espaço e no tempo. Ela desencarnou na esperança de vê-lo voltar,
e tinha naquele espelho, né, um elo de união com ele. Por isso ela estava presa àquele objeto. E ao tocar na moldura, André Luiz tem todo um parecer da história que envolve aquilo ali. Depois Aulus acaba explicando que ela não ficaria ali para sempre, né? Que com certeza chegaria um dia que uma pessoa iria se encantar e acabar comprando aquele espelho. E com certeza seria esse jovem, né, que fez com que ela ficasse presa ali, a levaria consigo para casa, para que ambos pudessem aos poucos acertar essa questão vibracional e aproximá-los do reencontro, porque ninguém sai desse mundo devendo, nem mesmo essas promessas vazias que a gente nem dá importância passam despercebidos pela lei divina. Mas capítulo 20, psicometria. Mecanismo da psicometria. Expondo algumas anotações a respeito da psicometria, considerada nos círculos medianímicos por faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e de ler impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos nos domínios da sensação à distância, não é demais traçar sintéticas observações acerca do pensamento, que varia de criatura para criatura, tanto quanto a expressão fisionômica e as marcas digitais. Então, fazendo uma comparação com as nossas expressões e com as nossas digitais, que são únicas, cada pessoa tem uma frequência de pensamento. E ela vai impregnar tudo com que ela convive com a sua frequência. De modo que, se algum psicômetro tocar qualquer objeto ou adentrar um ambiente que esta pessoa colocou as suas digitais vibracionais com o pensamento, ele vai fazer uma percepção, ele vai ter uma visão de quem é. É como se ele rastreasse pelas memórias que foram ali impregnadas, a identidade desta pessoa. Destacaremos, assim, que em certos indivíduos, a onda mental a expandir-se, quanto em regime de circuito fechado, na atenção profunda, carrega consigo agentes de percepção avançada, com a capacidade de transportar os sentidos vulgares para além do corpo físico no estado natural de vigília. Então, toda vez que estamos nesse circuito fechado, na atenção contínua, nós estamos impregnando todo o ambiente com a nossa vibração. Quando nós mudamos para uma casa e essa casa já teve outros moradores, existe uma história ali, vibracional, que aos poucos vai sendo substituída, pode ser queimada, formas pensamentos, a prece, o culto, né? A religiosidade vai impregnar esse ambiente e dar a ele uma certa egrégora, vai dar a ele uma certa estrutura espiritual diversificada daquela que você encontrou ao chegar no ambiente. Mas é importante saber que em qualquer lugar que você for, você deixa algo de si e traz parte daquele ambiente com você. Com qualquer pessoa que você conversar, você deixa algo de si e traz algo dela. Em qualquer coisa que você toque, você deixa suas identidades vibracionais. Daí a capacidade de serem lidas pela psicometria, que é uma faculdade fantástica. O fluido nervoso ou força psíquica a desarticular-se dos centros vitais incorpora-se aos raios de energia mental exteriorizados, neles configurando o campo de percepção que se deseja plasmar, segundo a direção da vontade, conferindo ao espírito novos poderes
sensoriais. Então, a nossa força psíquica é algo totalmente desconhecido pelo ser humano. É uma proposta científica espírita, porque está numa obra que ainda não tem a comprovação da ciência comum, mas psicômetros são estudados pela ciência. Da onde vem essa capacidade? Como consegue? Ainda estão no campo do miraculoso, porque a própria ciência natural ainda não se desnudou a dar à religião o campo de auxílio que a religião pode oferecer, na parte principalmente daqueles conhecimentos que lhe faltam elos para formar uma doutrina, uma ideia totalmente organizada. Porém, a religião espírita, que além de estudar as questões mentais, também nos explica as condições que isso ocorre, a forma mostrando que não há nada de miraculoso nem de sobrenatural, pode ser e vai vir a ser, com certeza, um grande auxiliar da ciência no futuro. Ainda que o fenômeno pode ser apreendido guardando-se por base de observação as experiências do hipnotismo comum, nos quais o sensitivo, muitas vezes, em que a força nervosa está mais fracamente aderida ao carro fisiológico, deixa escapar com facilidade essa mesma força, que passa de pronto ao impacto espiritual do magnetizador. Então, mesmo nesse caso, né, mesmo na psicometria, nós ainda estamos vinculados ao exercício mental, das forças mentais e de tudo aquilo que nos envolve. A verdade é que a nossa vida já é mental. Nós adiamos esse conceito para quando os espíritos vivem no mundo espiritual e colocamos que a vida lá é mental, mas a nossa também já é. Talvez não seja tão perceptível como a deles. Talvez o nosso mundo precise mais do que apenas a força mental para ser organizado, ele precisa de uma força de trabalho, ele precisa do uso de músculos, mas a força mental existe e interfere até nas experiências físicas, então interfere também nas experiências de vida. O hipnotizado, na profundez da hipnose, pode então libertar a sensibilidade e a motricidade, transpondo as limitações conhecidas no cosmo físico. Então, a pessoa sobre um grau certo de hipnose, ela pode entrar num estado chamado de sonambulismo, naquele estado de inconsciência. E quando o sensitivo, o hipnotizado ou o médium entra nesse estado, ele experimenta uma maior liberdade do espírito, porque a matéria, precisando apenas dos reflexos naturais para a manutenção da vida, liberta o espírito a ponto dele ter faculdades espirituais mais acessíveis, e a psicometria é uma delas. Algumas pessoas conseguem, em estado natural, desenvolver este fenômeno ou essa percepção, mas não é tão comum, porque exige, né, principalmente do sensitivo, um desprendimento, uma elevação, para que ele possa buscar identificar essas memórias e, sobretudo, interpretá-las de forma correta. Nestas ocorrências, sob a sugestão do magnetizador, o sujeito, com a energia mental de que dispõe, desassocia o fluido nervoso de certas regiões do veículo carnal, passando a registrar sensações fora do corpo denso, em local sugerido pelo hipnotizador, ou impede que a mesma força circule em certo membro, de um dos braços, por exemplo, que se faz praticamente insensível, enquanto perdura a experiência,
até que ao toque positivo da vontade do magnetizador, ele mesmo reconduza o próprio pensamento revitalizante para o braço inerte, restituindo-lhe a energia psíquica temporariamente subtraída. Então, numa experiência comum de hipnose, você consegue uma analgesia retirando o fluido nervoso, o fluido vital de determinado órgão, ou reduzindo ao mínimo possível para a sobrevivência celular, e consegue, de repente, fazer algum tipo de intervenção muito utilizada nos campos de cura, nas cirurgias espirituais, onde você não tem sangramento, você tem todo um processo ali de hipnose, de domínio mental, de domínio fluídico, para que você possa cortar, para que você possa extrair algum tipo de tumor, algum tipo de corpo estranho, sem que você tenha prejuízo para a saúde. Hoje em dia, essas cirurgias estão em desuso, a maioria das cirurgias são feitas no campo perispiritual. Mas nós temos relato, por exemplo, que em algumas guerras a hipnose foi usada como uma anestesia, porque por falta de recursos, ou por ela fazer parte da cultura médica, eles utilizavam ela justamente para alcançar esse estado, né, de analgesia, de não ter dor, para fazer até mesmo amputações. Então, nós temos no domínio mental, e por isso a vida está na mente, recursos desconhecidos, que ora foram, né, evidenciados mais para mostrar até onde o espírito pode chegar, quais são os seus recursos, mas são trabalhos, funções e desenvolvimentos que estão mais voltados para o futuro do desenvolvimento moral da humanidade. A psicometria, com certeza, será um sentido comum numa época em que todos nós estaremos utilizando esse tipo de recurso para o engrandecimento da nossa cultura. Imaginemos um psicômetro dentro de uma biblioteca. Quanto de cultura essa pessoa não pode, naquele momento, ir absorvendo? Uma obra médica, uma obra científica, uma obra literária, uma obra poética. Ele pode fazer, né, uma quantidade de recursos tão grande, simplesmente buscando, porque ele já consegue, ele já tem autonomia, ele já tem autocontrole para isso. E aí a gente entende, às vezes, por que que na escala espírita, né, aqueles que vão se aproximando do topo, eles têm o total conhecimento e a total sabedoria, porque o conhecimento é a cultura, e a sabedoria é como utilizar a cultura, desenvolvida no último nível. Ele não fez, não começou, né, tudo do zero, encarnação após encarnação. Ele vai acumulando cultura em todas as suas experiências e chega num ponto onde ele já consegue absorver, por merecimento, por desenvolvimento, por saber dar uma utilidade a este dom de conquistar, de ampliar e, ao mesmo tempo, de distribuir conhecimentos com absorção pela psicometria. Psicometria e reflexo condicionado. Nas pessoas dotadas de forte sensibilidade, basta o reflexo condicionado por intermédio da oração ou da centralização da energia mental para que, por si mesmas, desloquem mecanicamente a força nervosa correspondente a esse ou aquele centro vital do organismo fisiopsicossomático, entrando em relação com outros impérios vibratórios, dos quais extraem o material de suas observações psicométricas. Então, quando há um desenvolvimento desta faculdade, através da oração
ele consegue deslocar, e ele fala que um princípio nervoso, uma força nervosa, uma força vital, porque é o centro de interpretação do espírito, para um império de vibrações que está por fora. E de lá retirar informações que vão enriquecer a sua cultura ou transformá-la em informações. Existem casas espíritas que têm pessoas, né, dotadas desta sensibilidade e que fazem trabalhos voltados, ora para a saúde de pessoas que chegaram ao desequilíbrio mental e são sondadas através da psicometria para que se encontre qual foi o fator inicial que gerou aquilo, uma perseguição, uma obsessão, um trauma, e possam ser trabalhadas através de uma palavra amiga voltada para uma terapia de recuperação da saúde mental. Aliás, é imperioso ponderar que semelhantes faculdades plenamente evidenciadas nos portadores de sensibilidade mais extensamente extroversível esboçam-se de modo potencial em todas as criaturas, por meio das sensações intuitivas da simpatia ou antipatia, com que se acolhem ou se repelem umas às outras na permuta incessante de radiações. Então, nós temos, na verdade, né, fragmentos desta sensibilidade. E esses fragmentos, eles fazem a leitura de vibrações. Então, determinada pessoa nos é simpática naturalmente, porque nós conseguimos ver naquilo que nós chamamos de carisma, né? Nós conseguimos ver algo de bom na sua vibração, algo que em nós reflete estado alegre, um estado agradável, da mesma forma que outras pessoas a gente repele com naturalidade, porque só a presença da pessoa, para nós, já é algo desagradável, já é algo que pesa o ambiente. Cada um de nós tem a sua identidade vibracional. E o princípio dessa intuição é o princípio da psicometria, que mais tarde não vai apenas repelir por cargas iguais ou atrair por cargas diferentes, vai identificar e ler tudo que está em volta daquela vibração. Lembrando que os espíritos desencarnados, que estão mais ou menos equilibrados no plano de trabalho, têm a psicometria desenvolvida com naturalidade. Ela faz parte da essência do espírito. E ela só não está desenvolvida em nós porque a gente ainda tem dúvidas sobre a vida espiritual, sobre a natureza espiritual, se somos espíritos ou corpos. Temos muita influência do mundo material. Estamos naquela transição entre a terceira e a segunda ordem da escala espírita, e as características da terceira ordem é a predominância da matéria sobre o espírito. Nós temos uma predominância da matéria em tudo, nas nossas preocupações, nas nossas ansiedades, na nossa luta do dia a dia. A gente foca intensamente o bem-estar, o conforto, a tranquilidade. Não que não seja importante, mas não é a única realidade da vida. Aliás, se olharmos com os olhos do espírito, ela é complementar à realidade, à vida espiritual. Não estamos prontos para fazer essa transição de imediato, preocuparmos apenas com o espiritual. Nós temos compromissos, nós temos responsabilidades, então precisamos cuidar dessa parte, mas lembrar, não é a única parte. Existe uma outra maior, mais completa, mais profunda, que tem uma série de outros fatores, condições de trabalho e sensações que vão ser desenvolvidas, queira o espírito ou não.
faz parte do seu trabalho, do seu progresso, da sua essência. Está em estado latente, aguardando um terreno propício para desenvolver. Pela reflexão, cada inteligência presente diante de outra, se está sendo defrontada por alguém favorável ou não à direção nobre ou deprimente que escolheu para a própria vida. Função da psicometria. Clareando o assunto quanto possível, vamos encontrar no médium de psicometria a individualidade que consegue desarticular de maneira automática a força nervosa de certos núcleos, como, por exemplo, os da visão, os da audição, transferindo as potencialidades para as próprias oscilações mentais. E aí a gente começa a imaginar, mas como que é possível, né? Lembremos que o espírito, ele não necessita de órgãos para se expressar. É claro que os espíritos muito próximos da essência humana, aqueles que estão nas colônias espirituais, eles têm funções muito similares, mas não iguais, às da Terra, no sentido de órgãos no campo perispiritual. Então, vão enxergar pelos olhos, vão ouvir pelo ouvido. Algumas colônias já trabalham com a volitação, que é a não necessidade de se arrastar andando, né? A gente se arrasta ainda como as víboras, né? Como os vermes. É a necessidade humana. Então, a partir do momento que se desencarna, naturalmente, as percepções vão se aguçando. O espírito ele tem a capacidade de perceber em todas as suas partes, tanto que um vidente às vezes enxerga um espírito que passa às suas costas como um flash, como uma percepção, e não se dá conta de como isso acontece, já que os órgãos que foram designados pela providência divina para, para captar a imagem esteja na frente, né? Na fronte do rosto. Mas a percepção se dá em qualquer direção, em qualquer lugar. Então a gente começa a entender que essas limitações, só enxergar pelos olhos, só ouvir pelo ouvido, é algo que está no limite do corpo físico. Nós temos, por exemplo, a história de Beethoven, né, do grande músico, sucessor de Mozart no classicismo, e Beethoven chegou a um ponto que ele perdeu a audição. E conta, né, a sua história que ele cerrou os pés do piano e encostou ele num tablado, que era o chão muito comum, aquelas taubas corridas, e quando ele pressionava as teclas e encostava o ouvido no chão, ele conseguia perceber a vibração de cada nota. Não ouvia mais, mas ele deslocava essa percepção, né, ou como diz aqui, essa força nervosa para um outro campo de percepção. E conseguia fazer uma leitura nesse campo a ponto de compor ainda algumas peças estando completamente surdo. Há relatos de pessoas que são cegas e que têm percepções de espíritos, de claridades, de luzes que passam pelo quarto, e nem sempre com os olhos que estão lesados, que fisicamente estão incompletos para a percepção de imagens, né, para a decodificação de cores, mas em algum lugar elas conseguem enxergar dessa forma. Então a gente passa a observar que a força nervosa, a força vital, aquilo que traz e registra informações, ela está dividida no nosso corpo físico em sentidos. Então eu tenho a capacidade de tocar e
reconhecer a condição de algum objeto pelo tato, de sentir o gosto pelo paladar, de sentir o cheiro pelo olfato, de enxergar, de ouvir. Mas o psicômetro é alguém que consegue deslocar essa percepção de um órgão, de um meio, e transferir, segundo aqui André Luiz fala para nós, a potencialidade para as próprias oscilações mentais. É como se ele entrasse num estado, né, de meditação, de êxtase, e naquele momento as suas percepções saíssem do corpo físico e fossem para o campo espiritual muito mais amplo. E ali ele, ao tocar aquele objeto, ele consegue identificar, ler aquela vibração, porque a sua percepção está toda ali, recebendo, sentindo a vibração, identificando a qualidade, se é boa, se é negativa, se tem ansiedade, se tem dor, se tem sofrimento. Então, assim, é uma transferência das percepções do campo físico comum para o campo espiritual avançado. Efetuada essa transposição, temos a ideia de que o medianeiro possui olhos e ouvidos à distância do envoltório denso, porque ele transferiu da limitação orgânica à extensão vibracional. Então ele tem, né, longe, possui olhos e ouvidos à distância do envoltório denso, acrescendo muitas vezes a circunstância de que tal sensitivo, por autodecisão, não apenas desassocia os agentes psíquicos dos núcleos aludidos, mas também opera o desdobramento do corpo espiritual em processo rápido, acompanhando o mapa que se lhe traça as ações no espaço e no tempo, com que obtém sem maiores embaraços o montante de impressões e informações para os fins que se tem em vista. Então, é como se por alguns instantes ele deixasse esse campo de percepção e entrasse em outro muito mais amplo. O desdobramento, que é o próximo capítulo e que está também no desenvolvimento anímico do ser, ele já vai nos mostrar justamente isso, que nós podemos excursionar conscientes pelo mundo espiritual. E por que não fazemos? Nós saímos do corpo todas as noites. Por que não estamos em cursos de aprimoramento, em cursos de refazimento, em cursos de reflexões? E estamos apenas exaurindo o fluido vital, vivendo deslocadamente no mundo espiritual inferior. Porque são reflexos da alma. Aquilo que a minha alma reflete na intimidade, aqueles pensamentos mais ocultos que eu tenho, ainda é parte da minha identidade. E uma vez estando fora da proteção e dos limites que o corpo físico me concede, eu vou viver dentro desses ideais. Ao passo que quando eu tenho outros reflexos de uma alma que se esforça, que dedica, que tenta, que busca, que se inspira, que constrói, a gente começa a ter um novo campo de trabalho. Não que ele não exista, ele está acessível, mas vibracionalmente eu não consigo acessá-lo. É como se nós tivéssemos um canal diferente no nosso televisor e não tivéssemos a senha para poder receber ou perceber a sua transmissão, já que ele está acessível ao aparelho, mas sem aquela senha, sem aquele reflexo, aquela mudança vibracional, ele fica inalcançável e a gente acaba ficando com aquilo que nós temos no nosso dia a dia. Então, muito cuidado quando a gente pensa de uma forma precipitada que mediunidade ou até mesmo dons anímicos apurados estão dissociados do processo de elevação moral.
Fora desse processo de elevação, nós vamos ter apenas fenômenos, insights, momentos, alguns relâmpagos de lucidez, mas a gente não vai ter a mediunidade em si, o fenômeno depurado, o fenômeno orientado e construtivo para o terceiro milênio. Nós temos numa obra, né, uma obra já até mais antiga como essa, uma orientação profunda, e em todos os capítulos que a gente vai vendo, vai fazendo essa própria reflexão, vê que só vamos conseguir chegar a esses pontos a partir do momento que fizermos um trabalho de crescimento espiritual, de aprimoramento da vontade, de melhorar as nossas próprias escolhas. Um médium psicômetro com um dom especial desse, de absorver propostas, de fazer leituras, moralizado, pode ser uma pessoa que vai crescer e distribuir muito conhecimento, muita informação. Mas uma pessoa que seja totalmente desvinculada de um propósito superior é alguém acomodado, que não se esforça em nada, que acha que aquilo ali é um presente divino e que ele é uma celebridade espiritual por ser detentor. Por isso que é um dom que se alcança por merecimento, por dedicação, por empenho, por crescimento do senso moral, para que a gente possa ser instrumento da própria vida. Independência do médium. Como em qualquer atividade coletiva entre os homens, é forçoso convir que o médium, ou que médium algum, pode agir a sós no plano complexo da psicometria. Igualmente, aí o sensitivo está como peça interdependente no mecanismo da ação. E como é fartamente compreensível, se os companheiros desencarnados ou encarnados da operação a realizar não guardam entre si os ascendentes da harmonização necessária, claro está que a onda mental do instrumento mediúnico, somente em circunstâncias muito especiais, não se deixará influenciar pelos elementos discordantes, invalidando-se desse modo qualquer possibilidade de êxito nos tentames compreendidos. Então, mesmo que a gente classifique a psicometria como um dom anímico e que ela não depende diretamente dos espíritos para se alcançar o objetivo, ela sofre interferência obsessiva, espiritual, qualificando ou desqualificando o fenômeno. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz talvez a ligação mais profunda entre a nossa realidade kármica e a realidade espiritual dos nossos companheiros que estão desencarnados. Eles influenciam em nossa vida a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Partindo daí, nenhuma ação nesse mundo está desprovida da ação espiritual. Por isso que nós podemos estudar com tranquilidade qualquer dom anímico como um processo de trabalho da mediunidade, porque nós vamos ter qualificação do fenômeno pelos espíritos superiores, desqualificação pelos espíritos medíocres. O que vai atrair essas duas potencialidades, superiores ou inferiores? A ação moral, a vida particular do médium. Um médium que esteja preso nos valores mundanos, ele nunca vai ser um missionário do bem. Ah, mas ele tem um dom de cura, tem um dom espiritual ótimo.
Ele tem uma possibilidade a mais e uma responsabilidade a mais. É como na parábola da que ele é credenciado moedas a mais para serem investidas. Se ele enterrar moedas na areia para devolvê-las sem transformá-las, ele jamais será digno do dom. E às vezes perde ele em vida, sendo depois instrumentos da própria obsessão. Neste campo, as formas pensamentos adquirem fundamental importância, porque todo objeto deliberadamente psicometrado já foi alvo de particularizada atenção. Então, por exemplo, você vai tocar num objeto qualquer de alguma pessoa para fazer uma consulta psicométrica. Aquele objeto, por ter sido de alguém, traz a essência dessa pessoa, carrega consigo parte da vibração de formas, pensamentos, de condensações fluídicas. Então, ao tocar, você vai ler, você vai identificar essas formas que vai equacionando a chegar naquela pessoa. Quem apresenta ao psicômetra um pertence de antepassados, na maioria das vezes já lhe invocou a memória e com isso, quando não tem atraído para o objeto o interesse afetivo no plano espiritual, terá desenhado mentalmente os seus traços ou quadros alusivos às reminiscências de que se disponha, estabelecendo assim recursos de indução para que as percepções ultrassensoriais do médium se lhe coloquem no campo vibracional correspondente. E ainda temos esta questão: você oferece um objeto para ser estudado, para ser avaliado por um psicômetro. Ah, esse objeto aqui era de uma avó que a gente teve. Só de pensar, você está criando o quê? Um caminho daquele objeto, a memória de quem teve a posse dele por algum tempo. E ao criar esse caminho e tocar na sensibilidade de quem teve, naturalmente essa pessoa refute pensamentos àquele objeto, que dá ao psicômetro quase que um rastro, uma rota, um caminho para chegar a quem era realmente proprietário. Então, tudo está dentro do campo do desenvolvimento mental. E a partir do momento que a gente começa a estudar, a aprofundar nessa área, a gente vai vendo como nós podemos crescer nas oportunidades espirituais que o futuro nos aguarda. Nós vamos parar nesse ponto e agradecer a Deus por dar-nos condições de visualizar um futuro de trabalhos espirituais muito grande. Abençoe-nos, ó Pai Celestial, o nosso pequeno esforço de compreender um pouco mais a doutrina dos Espíritos. Abençoe a nossa condição de compreender também, Senhor, a força espiritual que cada um de nós já detém em si como uma força que aguarda um momento de romper com todas as amarras individuais que ainda alimentamos pela nossa incapacidade, pela nossa insensatez, pela nossa pequenez espiritual. Que possamos, Senhor, vislumbrar um futuro de trabalho, um futuro promissor, mas, acima de tudo, que possamos também nos ver como espíritos imortais, herdeiros de um universo que nos aguarda. Abençoe, Senhor, neste momento, o Lar Cristão Paulo de Tarso, que é sempre o foco dos nossos estudos. E em todas as nossas preces de encerramento, nós pedimos que a espiritualidade abrace a toda a instituição, levando paz, consolo e tranquilidade. Obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Obrigado por estarmos encarnados e lúcidos nesse momento de grandes transformações, nos quais a doutrina espírita nos dá uma âncora para que não fiquemos vagando
pelo mar do esquecimento, da indiferença e dos valores comuns. Nós te agradecemos pela bênção desta obra, que os médiuns que trabalharam, assim como nossos irmãos espirituais que ditaram, sejam abençoados pelo Pai Celestial. Muito obrigado a todos que estiveram conosco nesse estudo e que possamos dar sequência na próxima semana. Que Deus nos abençoe a todos.